Nesta aula eu vou falar sobre estrutura de repetição em C++. Primeiramente, nós vamos falar sobre a estrutura de repetição while. Em pseudocódigo, essa estrutura ela é da seguinte forma: enquanto eu tenho uma condição, faça. E aí eu tenho a palavra início, um conjunto de comandos e o fim. Enquanto a condição for verdadeira, os comandos são executados e existe a possibilidade dos comandos nunca serem executados, pois se a condição é testada antes do corpo de comando, pode ser que, quando ela for testada, ela seja falsa e eu não entre nessa estrutura. Em C++, corresponde ao while. O while é formado por abre e fecha parênteses e eu coloco a condição de teste aqui dentro desses parênteses. Depois eu abro chaves, coloco o conjunto de comandos e fecho chaves. E se for o único comando, nós não precisamos utilizar as chaves. Vejamos um exemplo. Quantas linhas de asteriscos serão impressas? Então eu tenho essa estrutura, o while, contador menor que 10, e aí Cout eu imprimo os asteriscos. O que a gente pode notar é que essa condição, contador menor que 10, ela vai sempre ficar sendo executada, ela não vai parar, porque dentro do meu while eu não incremento esse contador. Com isso, eu vou ficar no loop infinito. Então, a pergunta, quantas linhas de asterisco serão impressas? Eu posso dizer que serão impressas infinitas linhas. Um outro exemplo de programa com loop infinito. Nesse caso, eu coloquei o número 1 aqui dentro, o número 1 significa resultado verdadeiro, então isso aqui sempre vai ficar em execução. Vejamos um exercício. Substitua a estrutura for pela estrutura while de forma que se tenha a mesma saída. Ora, eu tenho aqui um for, eu faço int i recebe 1, eu verifico se é menor que n e mais igual a 2. Lembrando que o meu n foi declarado como um valor inteiro e vale 10. Valores a serem impressos estão aqui do lado. Primeiro eu vou imprimir o 1, depois eu somo 2, imprimo 3, depois eu somo 2, imprimo o 5, depois eu somo 2, imprimo 7, depois imprimo 9, e aí eu vou somar 2, vai valer um número maior que 10, então eu não executo, saio desse for. Se eu usar a estrutura while, eu posso definir int i recebe 1, n recebe 10. Eu vou fazer enquanto i menor que n. E vou imprimir esse valor dentro da minha estrutura while. Cout e vou pular uma linha. Então, primeiro eu vou imprimir o 1, somar 2 aí, imprimir o 3, imprimir o 5, o 7, o 9. Somar 2 aí, vai dar 11 e menor que 10. Essa condição é falsa, eu saio desse looping, encerro meu programa. Olha esse outro exemplo. Programa que recebe um a um os números de uma lista enquanto o somatório dos números lidos for menor que 100. Então, eu vou definir uma variável chamada somatório números, recebe 0, n, passei aqui, recebe 0, todos os valores inteiros. Então, eu declaro como
int while somatório números menor que 100. Cout, digite um número da lista. Então, eu vou mandar aqui no cout, eu vou mandar uma mensagem para o usuário. E vou usar o cin para armazenar aquele valor digitado na variável n. E aí, eu vou fazer somatório números recebe somatório números mais n. Ora, somatório números está valendo 0, mais o n, mais o valor que o usuário digitou. Passei aqui, recebe, passei aqui, que está valendo 0, mais 1. Depois, eu vou fazer esse looping diversas vezes, enquanto meu somatório números for menor que 100. Depois eu saio, eu imprimo o valor somado, que está armazenado na variável somatório números, e imprimo para o meu usuário os números de interações realizadas, que está armazenado na variável passei aqui. E encerro meu programa. Então, vejamos esse exemplo. Somatório números, vai inicializar com 0, e passei aqui, inicializado com 0. Na primeira interação, somatório números é menor que 100? Sim, é menor que 100. Então, eu vou ler o número 10 primeiro. Então, meu n vai valer 10. Somatório números recebe somatório números mais n. Então, somatório números vale 10 também. Passei aqui, recebe 1. Valia 0, passa a valer 1. Somatório número é menor que 100? Sim, né? O somatório número agora está valendo 10. Então, eu vou para a minha segunda interação e eu vou digitar o valor 15. Então, somatório número que está valendo 10 mais 15 vai dar 25. Passei aqui, minha variável passei aqui, está valendo 1 mais 1, 2. Volto para o meu teste de condição. Somatório números é menor que 100? Ainda é, está valendo 25. Então, eu vou ler mais um número aqui, olha. Eu vou ler agora o valor 25. Somatório número recebe somatório número mais n. Então, 25 mais o 25 que eu li em n vai valer 50. Passei aqui, valia 2, mais 1 vale 3. A condição somatório números menor que 100 ainda é verdadeira. Então, eu entro novamente dentro desse looping e vou agora ler o valor 10, tá? Somatório números recebe somatório números mais n. Então, 50 mais 10 igual a 60. Passei aqui, valia 3. Na quarta iteração, vai valer 4. Aí, vou novamente testar. Somatório números menor que 100. Então eu vou ler mais um número. O usuário digitou o número 15. Então, somatório números recebe somatório números mais 15. 60 mais 15, 75. Passei aqui, recebe mais 1. Valia 4, na quinta iteração vale 5. Testo novamente a condição. Somatório números é menor que 100? Sim, porque está valendo 75. Então, eu vou ler o número aqui. Mais um número que o usuário digitar. 35. Somatório números. Recebe somatório números mais 1. 75 mais 35 dá 110. E aí, passei aqui, passei aqui mais 1. Então, valia 5, agora vale 6. E aí, somatório números é menor que 100? Essa condição é falsa. Falsa equivale ao 0. Então, eu saio desse looping e venho para essa linha para imprimir o somatório dos números lidos, que está armazenado na variável somatório números,
e depois o número de interações realizadas que está armazenado em passeio aqui. Então, os valores que vão ser mostrados para o usuário é 110 e 6.